Olá, quero compartilhar com você uma palavra. O versículo está em Hebreus 11, 38. Essa palavra tem estado no meu coração por alguns dias e eu quero compartilhar com você. Essa palavra aqui, na verdade, a nossa vida deve refletir esse texto. Então, eu quero ler com você. Aqui é a Galeria da Fé, tá? Quando o escritor aos Hebreus, ele traz uma galeria de homens, né? Homens e mulheres que, pela fé, fizeram coisas fabulosas. E eu quero voltar no versículo 30, quando o escritor aos Hebreus escreveu assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas cavas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto é muito forte. E nós vimos aqui que pessoas que eram seres humanos como nós somos, fizeram todas essas coisas. Por quê? Porque eles andavam com Deus. Porque Deus era a fonte da vida, da alegria para eles. Eles colocavam Deus como prioridade na vida deles. Por isso, eles conseguiram fazer tudo isso que nós vimos aqui. Mas o que eu quero trazer aqui para nós, para
mim e para você. É o versículo 38. O versículo 38 engloba tudo aquilo que eles fizeram por conta da fé que eles tinham em Deus. O versículo 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas eu quero ficar com a parte A desse versículo, que diz: homens dos quais o mundo não era digno. A sua vida e a minha vida precisa refletir isso. Nós estamos aqui nesse mundo justamente para dar esse testemunho. E nós vemos hoje muitos escândalos. Vemos pessoas andando por caminhos, por galerias diversas. Mas aqui nós vemos homens e mulheres que andaram pela galeria da fé. Eles foram provados na fé. E foram aprovados. Nós vimos aqui que eles fizeram coisas que aos nossos olhos humanos são até impossíveis, mas eles fizeram por quê? Porque eles tinham fé no Senhor, eles sabiam que Deus estava com eles, e eles fizeram muitas coisas. Subjugaram reinos. Nós vimos aqui que Raabe era uma prostituta, mas ela entra nessa galeria da fé como uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Por quê? Porque essa mulher acolheu os espias que o Senhor havia enviado ali na sua terra. Ela acreditou que Deus estava na vida daqueles espias. Como é que está a sua fé? Você tem valorizado as coisas de Deus? Você tem valorizado Deus? Como é que está a sua vida? Será que hoje, se Deus inspirasse homens para escrever uma Bíblia e falar de uma galeria da fé, será que eu estaria? Será que você estaria nessa galeria? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Existem inúmeras galerias. Galerias dos corruptos, galeria dos adúlteros, galeria dos ladrões, dos bandidos. Existem muitas galerias. Mas nos importa andar pela galeria da fé, entrar por ela. Nós temos que ter muito cuidado. Apocalipse 21, 8 mostra para nós uma galeria. Apocalipse 21, 8. Veja só. Vai mostrar para nós que existem várias classes de pessoas nesse mundo. Veja bem. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então aqui são caminhos que nós não devemos seguir. Aqui são caminhos que nós precisamos olhar de longe e correr deles. Fugir. Aqui são caminhos que levam à morte. Não somente a morte física, mas a morte espiritual, a morte eterna. O morto físico pode ressuscitar e vai ressuscitar na vinda do Senhor. Mas quando a Bíblia fala de uma morte eterna, ela está falando que esses aqui vão para um lugar que não tem saída. Um lugar horrível, um lugar de choro, de ranger de dente, um lugar de tormento eterno. Não é isso que Deus quer para mim, nem para você. O que Deus quer para nós é o quê? Que nós venhamos andar nessa galeria da fé. Isso é, pautar a nossa vida diante da presença do Senhor. Viver pela palavra. Contente com todas as coisas. Sabendo que Deus está sobre as nossas vidas, derramando sobre nós a graça, o poder, né? Enchendo as nossas vidas com a vida dEle, com o poder dEle. Então ame a Deus. Ame a Deus. Viva com Ele e para Ele. Faça essa escolha maravilhosa na sua vida. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. E você será próspero, abençoado, guardado pela mão do Deus vivo. Ok? Essa é a palavra que eu quero dividir com você. E que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe sua família, que Deus derrame graça no seu coração, que você possa, juntamente com sua família, serem abençoados pelo Senhor. Ok? Deus abençoe, rica e abundantemente. Um abraço.